Cara, ele é dedicado ao extremo, cara. O bicho é... Não, em inglês eu fui. E fala pra mim uma coisa. Não, mas em tudo. Você se dedicou pra ganhar um videogame, você se dedicou... Tudo que você fez, você se dedicou. E o que traz essa motivação? Porque assim, cara, primeiro, você é um cara, você já falou da sua história logo no começo, você foi um cara dotado, você foi um cara que, assim, não deve ter sido fácil. Você sempre foi dedicado em tudo que você faz ao extremo. O que faz você criar essa força aí de você estar, assim, ser um cara tão dedicado? Olha, eu não sei se é uma grande dedicação. Na verdade, assim, pelo fato, né, de eu ser adotado, esse não é problema. Porque pra mim foi a melhor coisa que a pessoa que me colocou no mundo, pra vocês entenderem que é a minha mãe biológica, que eu não chamo ela de mãe, tá? É a pessoa que me colocou no mundo, foi a única coisa certa que ela fez em toda a vida dela. Certo. Não tô falando por mal dela. Ela deve ter os motivos dela, tá? Mas eu sou em 9 irmãos, comigo 9. Que da hora, velho. Entendeu? Minha mãe não tinha Xbox nem PlayStation, então, né? Eu sou em 9. Só que, o que aconteceu? Do mesmo pai, eu sou em 3. Washington, né? O Oz, no caso, Patrícia e Marcos. Só que a maioria dos filhos que ela teve com outras pessoas e nós, ela saiu dando pra todo mundo, cara. Então, tipo assim, uma mulher um pouco desequilibrada, né? Meu pai, na época, a história que eu sei, meu pai, na época, era feirante. Ele era apaixonado por ela, porque ela é loira, do olho verde, bonitona, né? Naquela época, anos 70, mulher 70, 80, sei lá. Mas a mulher é muito bonita. Eu vi uma foto dela e realmente ela era muito chamativa. Ele era apaixonado por ela. E ele era dono de barraca de feira, né? Mineiro. Tinha uma feira aqui de legumes. Cara, diziam... a única coisa que eu escuto das pessoas. Ela nunca me contou. Eu já cobrei isso dela, eu conheço ela. Mas ela nunca quis me contar a verdade. Então, todo mundo me contou sempre essa mesma história. E aí, ela traiu o meu pai, né, com o melhor amigo dele, que era o Jeremias, um alemão. Tanto que eu tenho irmãos desse Jeremias, entendeu? Cara, só não tem japonês na família, entendeu? Tem toda a etnia que você imaginar. Só não tem japonês. Não o cara da Guapira lá. Poderia ser o japonês. Poderia ser o japonês, né? O filho não. Podia ser o japonês. E o que aconteceu? Aí ela traiu ele, e certo tempo ele foi trabalhar. Eu não posso dizer se essa história é verídica ou não, mas é a única coisa que eu sei. Ela nunca quis me contar. E todo mundo me contou sempre essas histórias. Todo mundo quem conhecia ela. As amigas da minha mãe que me adotou, né? E minha mãe nunca mentiu nada que eu era adotado, sempre soube. E aí ele surtou, cara, o meu pai. Já éramos em 3, eu já existia. A Patrícia é a mais velha, eu era do meio e tinha o Marcos mais novo. Cara, e aí ele tomou a pior decisão da vida dele. Então, uma decisão até triste. Ele... Ao invés de largar dessa mulher que não era uma mulher certa pra ele e cuidar dos filhos dele, ele simplesmente queria matar o melhor amigo dele. E aí ele não conseguiu achar o melhor amigo dele e matou o cunhado dele. E dali em diante ele se envolveu com drogas, com roubo, com assassinatos, e aí a vida dele era isso, cara. Ele passou os últimos 30 anos na cadeia, na casa de detenção, que eu já fui lá, conheci lá, casa de detenção, quando eu era bem garotinho. Todas as vezes que ele fugia das cadeias que ele entrava, ele aparecia em casa com um bolo de dinheiro para me dar. Eu vi ele 3 vezes na minha vida, quando eu era pequeno. E dali em diante, ele simplesmente não queria saber da vida que ele ia ter que seguir, ou dos filhos dele. Ele só queria saber que quem estivesse com ela não ficaria, porque ele iria matar. Então, se ele não matasse, ele fazia alguma coisa, ele ia preso, entendeu? Cara, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Porque todo mundo fala que ele era um cara trabalhador, que ele era apaixonado, sabe? Falou que nunca mexeu com nada errado. E simplesmente ele teve esse surto, vamos chamar de surto, e a vida foi essa, né? Aí ela também, cara, não era uma boa pessoa, porque se envolveu também com coisas erradas, fez coisas erradas. Não tô julgando, porque eu não tô na pele dela. A única coisa que pode dizer assim, que a única coisa certa que pra mim ela fez foi ter me dado. E dali em diante foi isso, né? Aí, nesse meio tempo, antes de tudo acontecer, como é que eu vim parar nessa família? Ela conhecia a minha mãe, a dona Maria, que me adotou, e deixou comigo lá, eu era pequenininho, 8 meses, e falou assim, dona Maria, fica com esse menino aí, que eu preciso ir pro Nordeste resolver uma coisa. Pelo que eu entendo, o Nordeste, quem era do Nordeste era o Jeremias, né? Que ele é filho de alemão, porque lá no Nordeste tem, né? Umas colônias alemãs na época da Segunda Guerra Mundial, que vieram tal, todas essas coisas. E é um cara loiro, do olho azulzão, branco, que nem um fantasma, né? Eu lembro dele, porque eu era pequeno, eu lembro. E aí o que acontece? Beleza, aí me deixou lá. Eu não sei o que eles foram resolver, mas eu sei que o Jeremias veio de lá. Então acho que o Jeremias já tinha saído daqui e ele queria fazer o que ele queria fazer, né? E eu fiquei aqui durante um tempo, alguns meses. Aí quando ela voltou, ela me pegou
porque ela tinha deixado, realmente me levou de volta. E nesse meio tempo, que a vida dele já tinha desgraçado, a gente tava morando na favela. Então, tipo assim, antes não morava na favela, aí fui morar com eles bebezinho na favela, pequena. Então morava na favela do Edu Chaves, na verdade a favela da Livração, que eles chamavam na época ali, né? Então a gente morava numa favela, eu lembro, porque eu fui visitar os meus irmãos quando eu era um pouco mais novo, um pouco assim, uns 6, 7 anos, na favela mesmo, né? E morava lá, cara. E o que aconteceu? Aí quando ela me levou pra lá, eu fiquei doente. E me levava no médico, tal, beleza, tudo, e isso acontecia comigo. E eu não melhorava. Então aí o que ela fez? Ela pegou e falou assim, levou de volta pra Dona Maria. Ó, Dona Maria, não sei o que esse menino tem, que ele só fica doente e tal, que eu levei no médico, tal. Me deixou lá. Quando ela me deixou lá, cara, automaticamente, 2 dias depois, eu ficava bem. Então, tipo assim, eu acho que o local pra mim era muito pesado, eu não sei, cara, é coisa de Deus, entendeu? Eu não sei te dizer exatamente. Não sei se vocês acreditam em Deus ou não. Com certeza. Mas eu acredito, né? E aí, tudo começou assim. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Ela ia fazendo as viagens dela com meu pai, por causa dessas brigaiadas todas, né? De traição, essas pilantragens. Só que chegou a um certo ponto que ela começava a extorquir a minha mãe, a Dona Maria. Por quê? Porque, tipo assim, ela deixava lá 3, 4 meses comigo, aí começaram a ganhar amor. Aí ela lá falou, Dona Maria, eu vou lá pegar o menino, se a senhora não me der dinheiro. Então ficava nessa. E aí minha mãe, cara, a gente era muito pobre, entendeu? Era muito pobre. E aí minha mãe dava um jeito de arrumar dinheiro. Isso que me contam, tá? Isso que todo mundo me contou. As amigas dela, que algumas que já morreram. Não tô dizendo que sou eu que estou dizendo dela, tá? Aí depois meus irmãos que estiver assistindo aí, porque provavelmente eles assistem, o que eu faço, não tô falando mal dela, tá? Tô falando a história que eu sei. Ela nunca quis me contar a verdade. Eu sempre cobrei, ela não queria saber a minha origem, o motivo e o porquê. Ela não quer abrir a boca, paciência, né? Então eu vou contar o que eu sei. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo começou a extorquir ela, né? E o que aconteceu? As vizinhas se juntaram. E aí todo mundo se juntou e foram pra justiça. E nessa que foram pra justiça, ela ganhou a minha guarda. Aí ganhou a minha guarda até os meus 18 anos de idade. Só que daí, por exemplo, uma semana eu passava com a minha mãe, a que me adotou, que é a minha mãe, né? E depois, no outro final de semana, eu poderia passar com a minha mãe biológica. Ela até me levava lá. Só que daí, o que ela fazia? Ela sumia comigo. Aí a minha mãe ficava desesperada, porque já tinha ganhado amor por mim. Cara, foi uma brigaiada terrível. Nunca me esqueço. Ia oficial de justiça. Antes a gente chamava lá que era o juizado de menor, né? De menor. Ia me buscar. Cara, foi um inferno, assim, foi muito triste. Eu lembro algumas coisas. E até que chegou a um certo ponto que ela ganhou essa guarda definitiva e com 18 anos eu ia escolher com qual família eu ia decidir. E, cara, hoje eu tenho 34, não preciso nem te dizer se eu nem fui nessa audiência de 18 anos. Eu não queria nem saber. Eu sei aonde eu devo ficar e aonde eu vou morrer, com essa família. Eu tenho outros irmãos, tenho convívio com os meus outros irmãos biológicos, adoro todos eles, né? Eles não têm culpa de nada, porque eles também sofreram pra caralho na mão dela, entendeu? Ela botou eles pra fora com 12 anos de idade. Cara, eu vou falar pra você, desculpa, mas isso não é mãe não, velho. Entendeu? Essa mulher aí errou muito na vida dela e quando ela descansar, o fardo dela vai ser pesado, entendeu? Hoje a gente não se fala, né? Porque depois da morte da minha mãe, que me adotou, a Dona Maria, ela foi até em casa, nunca desmereci, entendeu? Sei que ela é minha mãe, mas não tenho nenhum feeling de mother, né? De mãe pra mim. Permiti que ela fosse normal, sem nenhum problema, daí eu fui na casa dela, e aí ela começou a falar mal da minha mãe, entendeu? Aí ela falou mal da pessoa, errada. Uma que ela já tinha falecido, e morto não se defende, e segundo falou pra pessoa totalmente errada, entendeu? Porque se não fosse ela, cara, acho que hoje eu não estaria aqui pra falar com vocês. Sim. Eu nem sei o que eu seria, entendeu? E disso te tornou uma pessoa que você é hoje, né? Aí resumindo, então com tudo isso, a história foi até longa, hoje eu tento ser, tipo, aquilo que eu nunca fui, sabe? Você faz as coisas, você ainda lembra dela, falou, mãe, não, sei lá. Que assim, eu digo por mim, né? Às vezes algumas coisas que eu acerto na minha vida que dê certo, eu falo, puta, tá vendo aí, pai? Tipo, meu pai já morreu também. Não sei se você tem isso com a sua mãe, sabe? Eu tenho. Cheguei lá, consegui. Cara, na verdade, eu fiz uma reforma em casa, uma reforma e uma construção. Eu queria muito que ela estivesse viva lá. Pra estar ali pra ver, né? Porque, tipo assim, eu moro com meu irmão deficiente físico e ficou, cara, ficou muito melhor. Até meus 30 anos de idade, eu tenho 34, eu dormia no sofá, entendeu? Eu passei minha vida dormindo no sofá. Minha vida não foi fácil, cara. Minha vida foi muito complicada. Então, tipo assim, eu acho que eu me dediquei muito, acho que me dedico até hoje, porque não é porque eu nasci preto, moreno, pra mim tanto faz, é raça negra, porque eu nasci na favela, porque eu nasci pobre, que eu devo continuar a viver o passado. Então, acho que só você pode escolher o que você quer pra tua vida, independente de
cor, raça, classe social, visão política, você escolhe quem você quer ser. Então, tipo assim, até hoje eu moldo o que eu quero ser. Ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu tô muito contente com o que eu tenho até hoje. Cara, eu tenho tudo que eu quis ter até hoje, eu consegui ter. Com barreiras ou sem barreiras. Minha faculdade, vendi minha moto, voltei a andar a pé. Cara, fiquei sem fazer a faculdade, saí da faculdade, foi um trabalho. Falei, vou me formar. E consegui me formar. Tanto que, assim, depois de tudo isso, cara, eu viajei para diversos países, Caralho. sendo pobre. Fiquei 30 dias no Caribe, na casa da minha amiga, numa ilha paradisíaca. E aí eu falo, pô, será mesmo que por fato de você ter todos esses problemas na tua vida, você precisa escolher algo errado? E pra ganhar alguma coisa, por exemplo, vender droga, roubar, não precisa, cara. Tudo foi muito difícil. Até meus 30 anos, eu dormi num sofazinho. Por isso que minha namorada, ela sempre fala pra mim, você dorme igual um feto. Eu dormia num sofá de 2 lugares. Como é que cabe um cara de quase 1,80 m e pouco num sofá de 2 lugares se não seja encolhido igual um feto? Essa é a vida, mas nunca reclamei. E tô ainda conquistando as coisas. E vou conseguir mais ainda. O próximo passo é mudar de país. E sei que Deus tá preparando isso. É isso aí. Caraca! Caraca! Essa é Show a verdade. de bola. Muito bom, Ó, viu? Seguinte, ó.